ouvintes, eu sou a Emily e esse é o Meu Filho Tem TEA. E agora? Somos alunas do segundo ano matutino B de Psicologia na Universidade Unicesumar. E hoje a gente tem o objetivo de falar sobre o TEA e a reação dos pais quando recebem o diagnóstico. Então eu vou pedir para as meninas do grupo também se apresentarem, por favor. Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Vitória. Oi, eu sou a Kelly. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o TEA e como os pais lidam quando recebem o diagnóstico. Até porque é um choque bem grande para a família todo esse momento, né? Para falar sobre essa perspectiva, a gente convidou a Riquelme, que é mãe do Heitor, que tem 9 anos e é diagnosticado com TEA. Eu sou a Riquelme, sou mãe de um garotinho de 9 anos que está dentro do espectro autista. Vou ter o maior prazer em conversar com vocês aqui. Muito obrigada pela sua participação, Riquelme, é muito importante pra gente e pro nosso episódio de hoje. Antes da gente conversar com a Riquelme, a gente vai falar um pouco sobre o TEA e algumas características, né? Então, primeiro, a gente vai explicar para vocês o que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista. A Vitória vai explicar primeiro como que é a definição do TEA. Bom, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai estar levando a comprometimentos na comunicação e na interação social, englobando comportamentos que são restritivos e também repetitivos. O autismo ele é uma condição que compromete a capacidade de comunicação e também a linguagem. As crianças com TEA têm dificuldade em perceber acontecimentos compartilhados e também de estar expressando o que sentem ou o que pensam nas mais diversas situações, de utilizar as palavras de acordo com o contexto que estão inseridos, entre outras características que prejudicam o seu desenvolvimento social. Bom, muitas crianças com autismo, elas apresentam uma hipersensibilidade a barulhos, ruído, a luzes, agrupamento de pessoas, a cores e também a ambientes. E, por outro lado, elas apresentam dificuldades com reconhecer pessoas, interpretar a função dos brinquedos, a seguir regras, a alterar a rotina. E a conscientização sobre o tema ela é fundamental, tanto para ajudar os pais, aos professores, as próprias crianças a saber lidar com as características que rodeiam ali o transtorno, certo? Então, e o que um pai e uma mãe devem fazer quando ele começa a desconfiar que o filho pode ter TEA? Quais são os passos que ele deve tomar? Que medidas ele deve procurar para esse momento? Bom, nos casos em que os pais desconfiam dos primeiros sintomas do TEA, a primeira atitude a ser tomada é buscar mais informações. Como, por exemplo, tem uma cartilha da editora Pearson, denominada Aprendizagem de A a Z, que ajuda no esclarecimento sobre esses primeiros sintomas, né, a ficar alerta sobre as primeiras características em torno do TEA. E se essa desconfiança persistir, aí os pais devem procurar um profissional que auxilie nesse diagnóstico. Feito o diagnóstico, por exemplo, um neuropsiquiatra, deve-se encaminhar essa criança a uma equipe multidisciplinar, com psicólogos e outros profissionais especializados no TEA, e então imediatamente iniciar o tratamento. Alguns anos atrás, o tratamento era feito somente a partir de 5 anos, quando se tinha certeza que a criança apresentava o TEA. No entanto, estudos recentes mostram que, quanto antes começar a ser feito esse tratamento, melhor será o prognóstico da criança, né? Então, mais próximo de uma criança atípica, ela irá conseguir agir. O diagnóstico precoce, né, que nem fala ali que, né, completar até 5 anos, hoje em dia a gente sabe que não é mais assim e que o diagnóstico precoce é melhor para a criança, né, porque quanto mais nova a criança maior é a sua plasticidade neural, que é como a capacidade do cérebro de se adaptar, de se modelar. Então, por exemplo, no caso do TEA, quanto mais novinha a criança for, com as técnicas que a psicóloga aplicar ali durante o tratamento, as técnicas vão ajudar a modelar o comportamento da criança. Então, por exemplo, se é uma criança com TEA,
que tem um pouco de dificuldade, que não consegue, né, olhar no olho quando fala, tá com o desenvolvimento da fala atrasado, com as técnicas que a psicóloga aplica, devido à neuroplasticidade, isso acontece de uma forma muito mais eficiente do que aconteceria com uma criança um pouco mais velha, né, acima de 5 anos, porque a plasticidade da criança já não é a mesma de quando ela tinha 2 anos, 3 anos, né, então por isso que quando a criança tem um diagnóstico precoce, é melhor para ela, para o seu desenvolvimento e para modelar essas características que fazem parte do TEA. Tratando sobre a reação dos pais quando recebem o diagnóstico, ela costuma ser bastante marcante, podendo ter algum impacto emocional advindo do medo, a falta de conhecimento sobre o transtorno, inseguranças frente ao futuro, o que pode ocasionar choro e espanto. De certo modo, há um luto devido à perda de uma criança que foi idealizada pelaquela família. É comum também que os familiares passem por um momento de negação do diagnóstico. Porém, ela não pode se prolongar e vir a prejudicar a criança, que seria muito ruim para ela, visto que a intervenção precoce é extremamente importante para que, unida a uma busca por auxílio especializado, haja uma melhora no prognóstico, de uma boa funcionalidade e do desenvolvimento. Então, é muito importante que tenha todo um acompanhamento por trás disso, né? Pois o acompanhamento com o psicólogo, ele vai estar incluindo atividades para o desenvolvimento social e de estímulos às funções cognitivas, que são elas a percepção, atenção, memória, entre outros. O acompanhamento com o psicólogo é importante também no apoio familiar, que vai estar ajudando a entender e discutir o diagnóstico apresentado, além também de estar lidando com os sentimentos presentes em todos aqueles que têm filhos autistas. Também vai estar ajudando a envolver os pais no tratamento e colocando-os como auxiliares no desenvolvimento dos filhos, realizando atividades domiciliares em escolas e grupos e tornando-os responsáveis também pelo sucesso no tratamento. Então, como a gente falou ali, os pais, quando eles recebem o diagnóstico, eles costumam apresentar uma reação de negação. E aí, com essa reação de negação, eles não aceitam, a maioria, né, uma grande parte, tende a não aceitar o diagnóstico dado pelo médico. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai procurar outro médico que fale o que ele quer ouvir. E com isso, ele vai ele acaba atrasando o início de um tratamento adequado. E como a gente explicou ali sobre a neuroplasticidade, né, a capacidade do cérebro de se modelar as situações, os comportamentos, isso acaba gerando um atraso para o desenvolvimento da criança. Então, é pior para ela. Se o médico falou, né, o neuropediatra falou que a criança pode ter um TEA, que é necessário começar a investigação, fazer todo o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que inclui psicólogo, inclui psicólogo, fonoaudiólogo, enfim, outros profissionais, se ele fala que é bom começar a investigar, a gente deve seguir o que o médico está falando ali no momento para o próprio benefício da criança, né? Mas, bom, agora que a gente já sabe um pouco sobre TEA e a relação com a família, a gente vai chamar a Riquelme, então, para conversar com a gente e falar do seu relato, do seu ponto de vista como a mãe de uma criança que está inserida no espectro, né? Oi de novo, Riquelme. Obrigada por aceitar participar mais uma vez. E agora você pode se apresentar e conversar com a gente. Eu sou a Riquelme, sou a mãe do Heitor. Hoje ele está com 9 anos, mas até a data de hoje tem alguns acontecimentos aí, desde a percepção, né, até encontrar o nome do que ele tinha, que foi difícil na época, e estou aqui à disposição de vocês, o que vocês quiserem saber. Então, pode falar pra gente sobre a sua família, sobre o Heitor, sua relação com o Heitor. O Heitor, eu percebi algo diferente nele desde os 8 meses de vida, mas eu não sabia o que, né?
Eu nunca tinha tido filhos, então era ele só, eram coisas que se pareciam com manha, com criança mimada, etc e tal, mas eu sabia que igual às outras crianças ele não era, embora ele estivesse dentro do desenvolvimento considerado normal, né, em uma escala ali. Comentava isso com os familiares, com o meu marido na época, tudo, e imagina, daí ninguém percebia e até dizia que até eu era meio louca daí, né? Quando ele completou 1 ano e 3 meses, isso era um dezembro, ele começou a ter já comportamentos autísticos, embora ele ainda falasse normal e tal, mas ele começou a ter comportamentos autísticos, mas eu ainda não sabia o nome autismo, tá? E foi aí que eu comecei a ler internet, pesquisar e tal, e cheguei no nome. Feito isso, pela internet mesmo, eu fui vendo, e se for, aonde que eu tenho que levar, né? Aí eu já estava grávida da minha segunda filha, e ela nasceu em março, que foi, eu acredito hoje, que tenha sido o gatilho da grande mudança dele. Então, com 18 meses, eu perdi o meu filho em uma noite. Então, ele dormiu falando, andando, olhando nos olhos e tal, e ele acordou uma criança. Ele passou a não falar mais, ele não olhava nos olhos, e daí todos os comportamentos autísticos aí ficaram exacerbados, né? Os flaps, a questão do deitar no chão, do girar, a irritabilidade, das crises e tal, e eu estava com uma recém-nascida daí. Neste momento, e foi muito, muito, muito interessante o gancho que vocês colocaram sobre a não aceitação, né, da família ou dos pais e tal. Essa parte, eu Riquele, nunca pude passar. Eu nunca tive direito de tapar o sol com a peneira, porque se tratava do meu filho. Mas sim, todo o resto negou mesmo, e foi um período muito sofrido, porque eu passei por ele muito só, né? Ir atrás de médico, e ouvindo daí várias coisas, e então talvez isso só não atrasou o desenvolvimento todo do Heitor até hoje, porque eu decidi, mas se eu fosse ouvir mesmo o que estava acontecendo em volta, eu desistiria, porque essa eu acho que é a parte mais complicada, descobre e percebe. E vocês falaram inclusive da parte do luto, eu até estava conversando essa semana, eu ainda não pude o meu luto, porque desde então, né, eu cuido, eu vou atrás, eu estudo, eu vivo e respiro autismo. Então, para mim, não para todas as pessoas, mas para mim muito solitário, porque o restante da família teve a negação. Inclusive, algumas pessoas só após os 7 anos dele que aceitaram, e ainda por cima mais ou menos. Mas se eu puder dar um conselho, a gente, como mãe, assim, eu não pude também me dar ao luxo de me importar, tá? Com essas outras pessoas. Então, meu filho, resolvi só cuidar dele da melhor forma possível. Com quantos anos, assim,
Ele começou com 18 meses, mais ou menos, foi quando com a chegada da irmã dele, que foi que ele teve a mudança, né? Que serviu de gatilho pra ele. Isso. E aí, com quantos anos ele começou a fazer? Tipo, você levou ele no médico e ele começou a fazer o acompanhamento? Na mesma semana eu já marquei o neuro, né? Já levei. Aí do neuro ele me encaminhou para uma psicóloga comportamental, que foi assim essencial para que eu aprendesse. Ela que me deu o material inicial para entender o autismo, para entender e junto com o neuro fechar que ele não tinha nenhuma comorbidade no sentido mental, né? Nenhum atraso mental. Então, tendo essa certeza, com a psicóloga comportamental, ela me ensinou que ele era capaz de aprender absolutamente tudo, inclusive convenção social, que é uma grande dificuldade de quem está dentro do espectro, né? Convenção, né? Uma das coisas na época foi que eu falei, mas por que eu chamo? Que eu levei ele para fazer exames de surdez, porque eu achava que ele tivesse ficado surdo, porque eu chamava, ele não olhava e tal. E a psicóloga me explicou, assim, então, é que a gente olha porque é uma convenção social. Para quem está dentro do espectro, ele ouve com os ouvidos, não com os olhos. Então, para ele não precisa olhar, ele já está ouvindo você. Então, essas coisinhas pequenas que foram me fazendo entender o que era o autismo, que para mim também eu tive que desbravar, eu não sabia absolutamente nada. Mas tive muita, muita ajuda e tive a sorte de ter uma boa equipe para mim dar essa orientação. Como é que ficou a sua rotina depois do diagnóstico? O diagnóstico veio junto também com uma recém-nascida, mas aí eu comecei. Eu sou formada em odontologia, sempre atuei, e daí chegou um ponto e foi tudo muito rápido, tá? Porque eu não ficava nada na dúvida, então eu tinha que definir, porque eu sabia que o tempo era muito importante na questão do desenvolvimento dele. Então, nessa época, eu optei por abandonar mesmo tudo, porque embora tenha os profissionais, sempre tive algumas convicções que a cartilha do tratamento ou da evolução do autista não era só aquilo. Então, eu tive que abrir mão para poder também pôr em prática as coisas que eu acreditava que faria meu filho evoluir. Então, de fato, eu abri mão do meu emprego, abri mão de mim como mulher, abri mão como amiga. Então, foi bem complicado, mas mudou tudo, mudou tudo. Foi uma reviravolta na minha vida. Você teve ajuda nesse Mudou processo, bastante. Kelly? Não, vou falar de novo. Quando eu disse que foi um trajeto muito só, foi muito só mesmo. Inclusive o meu marido na época, tá, o pai dele e das crianças, ele, na verdade, não, bom, ele não queria, né? E ninguém quer, ninguém quer ter. A gente idealiza um filho, né? Os meus filhos ainda vieram através de fertilização in vitro, então eles foram desejados demais. A desconstrução, a queda desse castelo, né? Ocasionou, inclusive, até um certo abandono dele, né? O pai saiu de casa e tal, então foi bem solitário mesmo. Mas eu também não tinha nem tempo de ficar pensando muito nisso, né? Eu tinha que cuidar do meu filho. E Kelly, eu te conheci através de um amigo, e foi professor de seu filho, né? E ele me contou uma história triste,
que você postou no Facebook, né? Foi o que me chamou a atenção e o que nos levou a te convidar. Você poderia contar pra gente esse episódio, o que aconteceu? Hoje o Heitor, ele é um menino, ele fala, ele é inteligentíssimo, é muito gostoso bater papo com ele e tudo, mas período escolar, né, é muito difícil, e a compreensão que eu tive é que não são as crianças que são pintar, na verdade são os pais, né? Então, mas se você está dentro de uma sala de aula com crianças, né? Não deveria ter, assim, entrega o convite para o João e para Maria, mas para o José não, porque senão ele vai estragar a festa, ele vai, etc e tal. Isso aconteceu. E, na verdade, sempre aconteceu. Inclusive, uma outra coisa, o Heitor fez aniversário agora, e daí a gente vai se dando conta de que ele não tem amigos, né? Então, por isso que ele se relaciona melhor com adultos, porque, na verdade, crianças, ele não consegue interagir com ele, embora, e olha só, hoje em dia ele está dentro de um espectro leve, digamos assim. Ele teve ele evoluiu muito, 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 nossa, muito, mas essa é uma dor, porque você sabe que seu filho está sofrendo, né? E são coisas que você não pode fazer muito. Eu faço coisas, eu vou até os pais, eu tento educar as pessoas, eu não com ninguém e tal. Já fiz isso em shopping, nesse episódio mesmo, falei com os pais de forma para que eles também possam criar seres humanos melhores, né? Porque isso é de educação de casa. E você vê, não era a criança que quis, eram os pais que não queriam. Então isso me doeu muito, porque o meu filho, ele percebeu, eu acho que ficou a rejeição, foi pela primeira vez, ficou claro, inclusive para ele. Desculpa. Eu peço desculpa por ter tocado no ponto. Não, imagina. Isso também é cura para mim, falar das coisas. Então, assim, são essas coisas, e embora eu veja o sofrimento, eu tenho que entender que eu tenho que criá-lo para o mundo, né? O mundo não vai aliviar nada para eles, eu tenho que deixar ele passar para a própria evolução dele mesmo, para quando eu não estiver aqui, né? Então, mas isso acontece hoje em dia não nos afeta mais, porque você acaba que vai criando recursos para que isso não afete o seu filho, né, etc. e tal. Mas até você chegar nisso, você vai criando caminhos, né, para adaptar todas as situações, não de forma a proteger, tá? Porque essa é uma coisa que eu não faço. Eu não crio o Heitor dentro de uma bola, eu crio ele para o mundo mesmo, mas eu crio situações para que ele não se sinta menos por conta disso, porque tenho comigo que ele, ao sentir-se menos, isso atrapalharia no desenvolvimento. Mas ele precisa saber que o mundo não é fácil, e eu dou ferramentas para que ele se organize, de respiração, etc. e tal. Ele está com 9 anos hoje, então ele já tem mais ferramentas do que há algum tempo atrás. E assim a gente vai indo. Conforme as coisas vão aparecendo, a gente vai aprendendo junto, né? Qual conselho você daria para uma família que está passando por essa fase de investigação e diagnóstico?
Vamos lá. A primeira questão é nunca tapar o sol com a peneira. Nunca. Sempre pense no pior. Sempre pense no mais grave, sempre pense, né? Porque se não for, melhor. Para mim, dos profissionais que eu fui, a melhor inicialmente foi a psicóloga comportamental, porque quem está dentro do espectro autista, na verdade, é uma condição, então, que atrapalha a questão do comportamento e de convenção social mesmo. Então, talvez ir atrás do profissional certo. Um outro conselho que eu dou, que eu sigo ele até hoje, claro, tudo isso depende do grau, mas mesmo o Heitor dentro do grau 2 na época, eu não quis medicá-lo, porque assim, ele com 1 ano e meio foi passado receita para dar 6 miligramas de risperidona. Eu jamais faria isso, porque eu, como uma pessoa que eu estudo muito, passei a estudar muito sobre, eu nunca quis o meu filho dopado. Tanto que posterguei o máximo que deu ao uso da medicação, porque eu tinha que entendê-lo antes, entender como que funcionava a cabeça dele, para depois passar a medicá-lo com 0,5 miligramas. Hoje o Heitor toma 0,5 de manhã e 0,5 a finalzinho da tarde. Então imagina se eu já tivesse dado a dose inicial de 6 miligramas lá, eu não teria dado a oportunidade dele se desenvolver, né? Talvez a quantidade de remédio seja mais maléfico do que benéfico. Isso no meu acredito. E o outro conselho que eu dou é leia, estude sobre, assista vídeo, ainda mais é muito fácil hoje, o acesso a isso é muito fácil. Converse, fale, diga a palavra, mas autismo, mas mais que isso, é um estudo seu, é uma coisa que os responsáveis têm que querer entender sobre, entender assim, ipsis literis, saber tudo, a questão, qual que é a questão da coordenação motora fina, como que funciona o cérebro autista, porque qual que é a diferença do nosso, daí você compreender questões fisiológicas e tal. Isso é muito importante para que você ajude o seu filho desde o momento do diagnóstico, e sempre é possível, né, que o meu, na época, só foi dado laudo com 3 anos, quando ele tinha 3 anos, mas já sabíamos o que era antes. Então, o segredo de tudo é estudar sobre, não depender somente do que é dito para você. Estude, pense, individualize para o teu filho, que é você que conhece ele, né? Uhum. Então, foi assim que eu fiz e foi certo. Bom, eu acho que você disse que com 8 meses, né, você já começou a perceber a diferença nele, então você provavelmente começou o tratamento muito cedo, né? Qual foi a diferença que você notou ter começado o tratamento logo precocemente? Eu desde da percepção da coisa, tudo, e por isso, por ler muito, eu sabia que o tempo era muito importante. Então, falava mais, tinha as estereotipias bem severas, e ele entrava muito em crises, eram várias ao dia. Que daí a única forma quem conseguia organizar essa cabecinha dele sempre era eu. Aí foi mais um dos motivos que eu tive que abandonar tudo mesmo e ficar exclusiva, né, quase. Mas eu percebo que o cuidado dele, que foi feito precocemente,
foi assim essencial para que ele chegasse no ponto que está hoje, né? Porque desde pequeno ele não falava, ele queria água, por exemplo, ele só pegava a mão, apontava para o filtro. Eu nunca dei a água para ele assim. Eu sempre falei assim, o que, filho? O que você quer? Ele, eu falei assim, mãe, não tá vendo. E tal, né? Então eu não dava para ele forçar a cabeça dele a falar a palavra água, né? Então ele teve que se superar também para conseguir tomar um copo d'água. Nesse trajeto também, muitas vezes é muito difícil para quem está executando, né? Porque talvez quem olha de fora pareça ter maldade, né? Que custa dar um copo d'água e tal. Mas são decisões que você toma, e eu, como mãe, tive que tomar as minhas decisões e esquecer de absolutamente tudo que eu ouviria e que eu vi, né? E graças a Deus que fez isso. Mas começar cedo fez toda a diferença, toda a diferença. Que legal esse seu depoimento, assim, tem muita coisa que você falou, né? A gente, como estudante, não tem tanta noção por esse lado de ser mãe, né? O quanto a mãe tem que abrir a mão de tudo, abrir mão da vida, né? E se a gente pensa assim também na situação de, por exemplo, e se é uma mãe que não tem condições, né? Uma mãe que precisa trabalhar, porque se ela não trabalhar, ele vai comer como, né? Ele vai vestir o quê? É uma situação realmente muito complicada, né? E o quanto a mãe de uma criança que tá no espectro, o quanto ela é abandonada quando recebe o diagnóstico, né? O quanto é ela que tem que se virar, não existe uma rede de apoio da família, a rede de apoio tá ali só até o momento quando a criança é neurotípica, né? A partir do momento que né, se algum ouvinte não sabe o que é neurotípico, é uma pessoa considerada normal, entre aspas, que não apresenta nenhuma característica de algum outro problema, né? Mas o quanto ela depois que pode ser o TEA, pode ser qualquer outra coisa, ela é abandonada, né? Porque não satisfaz mais a graça da família. Geralmente também é muito comum também o pai, né, no caso, abandonar a família, abandonar a criança por não saber lidar, mas a mulher a mãe que se vire para lidar com o diagnóstico e correr atrás da recuperação da criança, né? Isso é uma coisa que a gente vê bastante, infelizmente, né? Você sabe que na época eu tentei criar um grupo, mas um grupo presencial dessas mães, porque quem está dentro disso sente falta de poder falar disso com quem entende, só que a gente não quer ficar ouvindo assim, ai que um anjo, ai Deus não te dá o fardo maior que você pode carregar, ai se você tem um filho especial porque você é uma mãe especial, isso é uma coisa assim ruim. Então quem está cuidando de uma criança assim queria poder conversar só normal com alguém, sem falar disso. E isso é impossível. Aí eu tentei até criar um grupo sobre mães e tal, mas todo mundo acaba que cai nesse assunto, porque a mãe ou o pai ou os pais que estão nisso também precisariam de um amparo psicológico, e isso nunca dá, porque todo o seu recurso financeiro e de tempo você desprende para o teu filho. E acaba que para você não sobra mesmo, porque existe na rede pública, e nós estamos em uma cidade muito privilegiada, questão de SUS e de planos de saúde que oferecem isso e tal,
Mas ainda assim fica oneroso e é muito difícil. Imagina, para uma mãe que tem que sair cedo, voltar só à noite, depende da creche, depende da escolinha, depende da inclusão. Então, talvez, eu acho que o que mais faz falta hoje para os adultos que estão dentro disso, cuidando disso, seja de fato esse apoio. E muito apoio no sentido psicológico mesmo, Não só a criança no espectro que precisa de terapia, os pais também precisam de terapia. Porque passar por esse momento é muito complicado, né? Então, como ele tem que abrir mão da vida toda dele, ele tem as suas demandas emocionais, as suas necessidades emocionais, né? Muito, muito complicado esse momento de abandono, né? Porque se é um pai ou uma mãe que não tá numa situação com a saúde mental, né, muito boa, como que vai ser o retorno que ele vai dar para essa criança? Como que vai ser o amparo que ele vai dar, o acolhimento que ele vai dar para a criança? Porque isso vai afetar no desenvolvimento dela de qualquer forma, né? Mesmo que ela faça todo o acompanhamento. E como que é o Heitor na escola, quando, né, confirmou, assim, o diagnóstico? Quando vocês já sabiam, mesmo antes de ser confirmado, assim, o psicólogo já deixa meio claro, assim, né, o que é antes de dar o laudo oficial. Como que foi a adaptação dele na escola, com colegas de classes, professores? Nesse trajeto eu passei por 4 escolas. Porque, na verdade, eu faço parte da camada privilegiada, tá? Porque os meus filhos, eles estão em escola particular. Eu vou falar privilegiada no sentido de poder pagar isso. Mas hoje em dia, eu já até pus o nome deles dois em escola municipal, que é muito melhor para inclusão e acompanhamento, tá? De crianças dentro do espectro. Mas eu acredito que tudo tem um porquê. Em cada escola que nós passamos, aquelas que não tinham, que dizia que tinha a inclusão e que não tinha, eu sempre fui também uma mãe muito militante nisso e consegui mudar inúmeras coisas em algumas escolas. Em Maringá, das escolas particulares, existe uma única que é de fato inclusiva, é uma inclusão muito bonita, você não tem que mendigar nada para eles, o tutor já é uma coisa automática, que você nem precisa pedir, sabe, assim? Que todo o resto é uma enorme mentira, e você se depara com isso, com as pessoas usando a nossa escola é inclusiva e tal, como forma mesmo de comercial, mas é uma grande mentira, porque para ser uma escola inclusiva, a escola tem que querer muito, porque é difícil. Então, passamos por algumas escolas. O Heitor, ele aprende tudo que ensinar a ele. E muito ele aprende sozinho e tal. Só que ele não... ele gosta de sair de onde ele está. Ele não consegue ficar parado em um único lugar. Por isso que a tutoria é importante, porque talvez começa uma matéria aqui, ele tem que terminar embaixo da árvore, para que acessem a rede neural dele, tem que vir, começo de tudo, através de um interesse dele na hora, né? Então, isso nem sempre acontece. As pessoas, na verdade, dificilmente sabem e usam esse recurso nas crianças dentro do espectro, que se usassem assim, solucionar
aprendizado de no mínimo 60% das crianças dentro do espectro, porque compreender que para você ensinar um autista, basta você pegar um gancho de uma coisa de interesse dele. A partir daí você pode falar até de física quântica. Mas só que a porta de entrada é essa. E não é todo mundo que tem nem esse conhecimento e nem essa capacidade. Por isso, por a importância mesmo dos pais, gente. Isso aí quando eu digo que é para a gente estudar e ler sobre, pensando nisso, tá? Mas ele se adapta bem, quem não se adapta bem a ele, geralmente é a escola. É a escola. A falta da inclusão, né? É realmente, né, complicado. E como o presidente Jair Bolsonaro, né, tinha feito aquela proposta de não ser obrigatório a inclusão de crianças, assim, em uma escola de ensino comum, assim, o que você achou dessa declaração dele? Eu acho, na verdade, ele disse uma coisa que já acontece, tá? Mas aí do presidente da nação, acho lamentável, acho uma regressão, na verdade, mas tão pequeno, é tão revoltante, que na verdade não dá nem vontade de falar sobre, que não é possível, né? A gente está em 2020 agora e na luta para evoluir e acontece uma coisa dessa para retroceder. Então, isso nem pensando, eu não tenho partido, eu não acredito em política, eu não acredito em absolutamente nada, eu acredito na força de cada um. Mas assim, um retrocesso, uma coisa lamentável mesmo, porque que nem a gente tá falando, né, essa aceitação para a gente poder conscientizar as pessoas, né, sobre o TEA, por exemplo, as pessoas precisam ter contato com o TEA, né, precisa saber o que é o TEA, precisa ter contato com uma pessoa que está dentro do espectro, para ela ter uma noção de como ela é, porque se às vezes a gente fala do TEA para alguém, a pessoa tem uma ideia totalmente errada, né, sobre como é o transtorno, como que é o espectro em si. Então, de fato, essa exclusão não ajuda em nada. É muito pior para a criança, né? E como que é a relação do Heitor com a irmã dele? Espetacular. Na verdade, a Helena, que é a minha filha, né? Ela tem 7 anos e meio. Ela colabora muito também, hoje em dia, para o desenvolvimento dele. Só que, acima de tudo, eles são os melhores amigos. Ela é a melhor amiga dele, né? O que eu faço? Porque ela por ela ser uma menina diferenciada já, eu tenho que cuidar para que ela não, porque não é responsabilidade dela, o irmão não é responsabilidade dela, né? Então eu tenho que ficar bem de olho nisso, porque ela é uma criança, então ela tem que ser criança, né? Mas mesmo assim eu percebo um senso de responsabilidade. E às vezes, e como hoje eu sou divorciada do pai deles, eu percebo assim que na minha ausência ela acaba pegando umas funções que não correspondem a ela. Então, além disso, eu estou numa fase agora de empoderamento da minha filha, de orientar quem ela é, qual o papel dela dentro dessa questão toda. Que ela é uma criança e ela tem que brincar, né? Ser melhor amiga do irmão dela é uma bênção, mas a relação dos dois é demais. Pegar os dois conversando é lindo de ver. Eles brincam de tudo, de detetive e tal. Uma coisa que eu não faço, eu não adquiro muitos brinquedos aqui.
para eu estimular a parte lúdica, estimular a parte da imaginação. Então, aqui tem muito papel craft, tem muito guache, carvão, pregador. Então, faço eles... Então, eles criam tudo. Eles pegam as minhas roupas, pegam e tal. Então, eles para estimular isso, né? Então, aqui é uma coisa que eu não faço, é adquirir brinquedos, sabe? Assim, de modismo, essas coisas todas, para que eu estimule mesmo isso neles, a questão lúdica. Isso independente do Heitor, isso aí eu acho que isso é uma convicção minha. Mas enfim, o relacionamento deles é lindo, é bem bonito. E ele ama essa irmã, ama. Que legal que ele tem essa irmã para servir de apoio para ele, né? Para ser uma amiga para ele, porque de fora, às vezes é difícil ele conseguir ter essa relação com alguém, né? Esse contato. Então, que bom que ele tem a irmã dele, né? Para brincar com ele. Imagina que, né, por exemplo, quando ele não entende uma situação de fora, que ela vai lá e explica para ele o que tá acontecendo, né? O que é quando, né? Que quando ele não consegue entender o sentido literal das coisas. Muito legal. Riquele, você quer falar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa da nossa conversa? Olha, eu só queria finalizar dizendo rapidamente como eu fiz com o Heitor, tá? Para que ele evoluísse, porque é sempre falado que para quem está dentro do espectro tem que se respeitar uma rotina, fazer as mesmas coisas, o mesmo caminho, etc. e tal. Eu fiz totalmente o avesso disso. Bem consciente. Então, nunca tive rotina, cada dia tomava banho em um banheiro. Eu sempre expus ele a situações de incômodo. Sempre expus ele a luz, em casa, tá? Luz, um som mais alto, para que ele, aproveitando esse gancho, né, das redes neurais dele, ele pudesse aprender a se organizar quando isso acontecesse. Então, o Heitor hoje, ele é uma criança assim, e para ele tá tudo beleza, porque daí nisso, quando ele entrava em colapso, por não ter uma rotina, eu usava esse gancho para dar a ferramenta para ele organizar a cabeça dele. Isso foi assim que eu fiz. Eu fui meio que na contramão, por questões de convicção mesmo minhas, né? Então, queria dizer assim, que quando você está dentro e cuidando de uma criança dentro do espectro, eu como mãe, as mães, eu vou falar delas e tal, qualquer intuição tua, não deixe passar, porque intuição de mãe é uma coisa muito, muito, muito forte de verdade e é muito importante para esse desenvolvimento. E você criar laços com o seu filho, e criar laços não é criar dependência. Nesse laço você tem que dar ferramentas para que o seu filho seja capaz de ser independente, porque ele é capaz. Quem está dentro do espectro autista é capaz de absolutamente tudo, desde que você dê as ferramentas para ele. Antes de tudo, compreenda como é o funcionamento desse cérebro, que é o que nos difere, né, deles, e ensine o seu filho como organizar esse cérebro que é diferente do nosso. Não é complicado, é um exercício, mas que vale total a pena para quando chegar na fase adulta ou adolescente e tal, ele já tenha todo esse material para se auto-organizar, que é uma coisa super, super importante para o autista. Era isso que eu queria só. Riquele, nesse processo de expor o Heitor aos pequenos incômodos, né, do dia a dia,
Você teve Sim. o apoio? Foi em conjunto com a psicóloga? Não, eu comuniquei só como eu faria, mas e fiz assim. Também não era assim, de dose indo de doses homeopáticas até chegar num ponto que hoje ele consegue estar junto em uma festa, em um churrasco, em um lugar que tenha música, ele consegue estar. Então, por fim, e era nisso que eu pensava, porque eu sempre pensei assim, meu Deus, quando eu não tiver, e quando, né, porque ninguém vai facilitar para ele. Então eu tinha que expô-lo a situações que poderiam acontecer com ele, e a minha ideia sempre foi para ele ser independente na sua organização. Então foi convicção mesmo minha, mas nesse tempo todo ele teve acompanhamento. Hoje mesmo ele faz psicólogo, psicopedagoga, terapia ocupacional, ecoterapia, entendeu? Então, não é que foi feito assim sem amparo, mas foi feito na contramão só de tudo que estava acontecendo nos outros lugares com ele. Você fazia aos poucos, né? Não, nada que ultrapassasse o limite dele, de aceitação dele, a situação, né? Sim, a gente entendeu, sim. Expor meu filho a um sofrimento, isso jamais, né? Mas ele tem que ser exposto como toda criança, porque assim, a criança que está dentro do espectro autista, ele é uma criança como todas as outras, né? Então, o tratamento muito especial faz com que ele fique fora de poder estar junto e vivendo em sociedade. Então, se eu lidasse com o meu filho como ele não sendo uma criança como todas as outras, na minha concepção, eu já estaria errando aí. Se eu luto para que as pessoas aceitem ele como criança, então como que eu vou lidar com ele de uma forma diferente daquilo que eu luto? Não é mesmo? Sim, claro, com certeza. Faz todo sentido. Faz muito sentido isso. Então, Kelly, a gente agradece muito a sua participação. Imagina, eu que agradeço. Foi muito, para mim, né, como estudante de psicologia, foi muito legal ouvir todo o seu relato, porque é um relato, assim, uma experiência que a gente em si aqui não tem, né? Meu sobrinho tá fazendo investigação, como eu falei antes para você, tá fazendo investigação pro TEA, então a gente acaba tendo um pouco de contato, assim, com esse lado da família, mas, assim, ver uma criança já de 8 anos, porque ele é pequenininho, ver uma criança já de 8 anos, como ele tá vivendo agora, é muito legal pra gente, assim, né, ver. Então, né, eu espero que se esse episódio de podcast chegar em alguma família que tá passando por esse momento, que esse seu relato seja, de certa forma, reconfortante pra ele, né, pra essa família, ver que, olha, o Heitor é uma criança normal, ele tem, né, o jeito dele especial de ser, mas ele é totalmente independente, uma criança muito inteligente, que está aberta aí para todos os tipos de relação. Ter essa noção é muito, muito importante, né? Então, mais uma vez, muito obrigada por participar hoje aqui com a gente do podcast. A gente espera que quem esteja nos ouvindo tenha gostado também. E até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, tá? E quando se precisar de mais alguma coisa, estou aqui à disposição.